Vamos iniciar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na parte segunda, Manifestações Espíritas, do capítulo 19, Papel dos Médiuns nas Comunicações. Estamos trabalhando a influência do espírito do médium, no item 223, e hoje a gente começa a partir da questão número 4. Recapitulando, nós fizemos o nosso primeiro encontro tratando do animismo, trouxemos aqui textos, para nossas reflexões, para as nossas análises. Depois nós entramos aqui no nosso Livro dos Médiuns, em que Kardec perguntou sobre o estado mental do médium no momento do exercício mediúnico. Depois perguntou também se as comunicações escritas ou verbais, se elas podem ser do próprio espírito do médium, e é aí que entra a questão do fenômeno anímico, que nós conversamos. Kardec insistiu, já que os espíritos responderam afirmativamente, que é possível que em muitas comunicações seja o médium que traz ali a mensagem e não o espírito. E aí Kardec então reforça que muitos dos opositores do espiritismo naquela época, como também nos tempos atuais, afirmam que as informações que são apresentadas por médium numa comunicação psicofônica ou psicográfica normalmente é fruto da sua própria imaginação. E aí então Kardec coloca exatamente isso: já que vocês afirmaram isso, significa que endossaram aquilo que os opositores do espiritismo acabam apresentando. E então os espíritos aqui afirmaram que se nós queremos distinguir exatamente aquilo que vem do próprio médium e aquilo que vem de uma inteligência fora do mundo material, é necessário fazer uma análise cuidadosa do conteúdo da mensagem, da forma como ela é transmitida. Então essa informação ela é essencial para tudo. E como a gente conversou no nosso último encontro, uma grande dificuldade que nós encontramos na seleção, na filtragem dessas mensagens que chegam para nós, a dificuldade surge principalmente da euforia, da afobação, da precipitação por parte daqueles que fazem parte do grupo mediúnico. Então a mensagem que chega, ela já de imediato, pelo fato dela fazer parte, vir como fruto do fenômeno mediúnico, ela já é recebida sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de crítica. Alguns são críticos demais, outros acabam sendo abertos demais a essas mensagens, enquanto que o que os espíritos colocam para nós, a importância dessa última frase que coloca para nós, por isso é que te digo para observar e estudar. Então, para analisar aquilo que chega, é importante conhecer o médium, conhecer exatamente qual é o fruto do seu trabalho, os espíritos que normalmente se comunicam, o conteúdo da mensagem, as bases doutrinárias daquela mensagem, se ela vier como mensagem instrutiva, se for uma mensagem de familiar, de uma pessoa desencarnada para os seus familiares encarnados, analisar exatamente as informações que chegam para poder, vamos dizer, autenticar aquela mensagem. Enfim, a necessidade de uma análise de todo o contexto em que a mensagem surge, desde o médium ao ambiente, aos trabalhos que normalmente são realizados, a informação que os espíritos apresentam e tudo mais. E Kardec coloca uma observação nesse item número 3, ele diz assim para nós que quando uma pessoa nos fala, facilmente distinguimos o que é dela e o de que ela apenas faz eco. Acontece o mesmo com os médiuns. E isso porque, como nós já falamos, se por acaso nós participamos de um debate, e nesse debate nós encontramos algumas frases prontas, algumas frases que são claramente apresentadas num discurso diferente daquilo que o médium com a pessoa normalmente traz, nós podemos distinguir que aquela frase não é dela, embora o pensamento gire em torno daquela frase, mas nós sabemos que ela não foi de sua criação. Então, a partir do momento em que nós conhecemos os médiuns, devido à frequência do trabalho, à convivência e tudo mais, quando ele traz para nós uma mensagem, nós já conseguimos perceber que aquela linguagem normalmente não é dele. E se surgir alguma dúvida, com paciência, analisar as comunicações futuras para saber exatamente qual vai ser o seu conteúdo e de que forma que nós podemos distinguir uma da outra. Bom dia, pessoal que chegou. No item número 4, que é o que a gente vai começar hoje, Kardec já coloca: desde que o espírito do médium pôde adquirir
em existências anteriores, conhecimentos que esqueceu no seu corpo atual, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do fundo de si mesmo as ideias para parecerem ultrapassar o alcance de sua instrução? Isso lembrando claramente, né, que o fato de nós termos armazenado em nosso inconsciente informações que dizem respeito a experiências que nós já vivemos em vivências passadas, nesse estado de transe, o espírito expandindo ali a sua memória, expandindo o seu raciocínio, consegue algumas vezes acessar essas informações. E aí então, no momento em que ele se encontra nesse estado de transe e o fator anímico acaba sendo a força que o move para aquela comunicação, ele pode, acessando então a sua memória, trazer informações de uma existência em que ele esteve envolvido com fatos, uma experiência do passado em que ele teve o intelecto mais desenvolvido por aquilo que ele viveu, sem as limitações que ele tem agora. Então ele pode trazer informações que absolutamente são desconhecidas, né, por todos os participantes daquela reunião. E aí então fica muito difícil, porque o médium vai dizer, olha, eu não lembro de nada disso, eu não vivi isso, mas essa foi a comunicação que chegou. Então é possível que isso aconteça. Então Kardec faz essa pergunta, se acontecendo isso, né, não seria também essa situação de conflito na análise que é feita entre uma mensagem vinda do plano espiritual de fato dos desencarnados ou do próprio médium. E aí então a resposta dos espíritos diz o seguinte: isso acontece muitas vezes nos casos de crise sonambúlica ou estática, mas ainda assim existem circunstâncias que não permitem a dúvida. Estuda longamente e medita. Então, mais uma vez, reforçando sempre o cuidado, né, na análise dessas informações, porque a gente já falou sobre os tipos de comunicação que chegam para nós. Muitas delas chegam para a instrução do grupo, para a instrução do próprio médium, ou de toda a instituição, ou mesmo para uma divulgação geral. Nós temos aquelas comunicações que são de desencarnados para os encarnados em comunicações familiares, e temos aquelas que são diretamente para o próprio médium, que são são comunicações particulares para a instrução pessoal ou para uma orientação, para um esclarecimento que o médium precisa. Então, cada tipo de mensagem que chega dá para a gente fazer uma análise. Se ela serve para isso, que tipo de informação ela traria? Será que aquele conteúdo é produtivo ou não? E mesmo assim, no caso sendo fruto de uma comunicação anímica, dependendo do seu conteúdo, ela pode ser tão instrutiva quanto aquelas que vêm dos desencarnados. Até porque muitos desencarnados que se comunicam demonstram claramente a sua ignorância com relação à sua nova condição, com relação às experiências que estão vivendo, que vem vivendo a partir da sua desencarnação, muitas vezes até em conflito com a sua própria crença pessoal de uma religião que possuía. Então, o fato de estar desencarnado não significa necessariamente que isso seja, que demonstre superioridade. Ao contrário, o que vai demonstrar superioridade é exatamente o conteúdo das informações que ele transmite. Então, cada grupo mediúnico, recebendo essa comunicação, vai fazer uma análise de exatamente qual é o objetivo daquela mensagem, para que ela serve. E a partir do momento em que conseguimos determinar o objetivo daquela comunicação, nós entramos então no conteúdo. E aí então fazemos essa seleção cuidadosa, como foi colocado aqui para Kardec, para estudar longamente e meditar sobre aquele conteúdo, para poder tirar essas dúvidas que são apresentadas, né? No item número 5, vamos lá então. As comunicações do espírito do médium são sempre inferiores às que pudessem ser dadas por outros espíritos? Ou seja, né, as comunicações que o médium, no estado de transe mediúnico, e a informação que chega através do animismo, elas são sempre inferiores àquelas que são dadas pelos espíritos? Isso acaba sendo respondido quase que por aquilo que nós conversamos agora. O médium pode ser um encarnado, mas estar encarnado não denota necessariamente a sua inferioridade. Nós temos muitos espíritos que são, né, espíritos que são evoluídos em questões morais, em conhecimento relacionados com
com o mundo espiritual, ou mesmo com elementos intelectuais aqui do nosso mundo, e estar encarnado faz parte de uma vivência, de uma experiência pessoal dele. Então ele pode trazer informações do seu próprio conteúdo, que são informações de extrema relevância, dependendo naturalmente do médium, né? Agora, tá, bom trabalho, Silvia. Agora, ao contrário do que nós vemos no mundo espiritual, dependendo do objetivo da reunião que é feita e o tipo de comunicação que chega, nós vemos espíritos completamente desorientados sobre essa realidade. Então nós podemos ter comunicações de espíritos sofredores, comunicações de obsessores, comunicação de espíritos familiares que vêm trazer notícias, mas que isso também não significa que tenham grande conhecimento. Muitos espíritos se comunicam dizendo estarem surpresos de se verem vivos, de se verem naquela condição, de terem a possibilidade de se comunicar. Inclusive quem falou sobre isso no livro Novas Utopias foi o Dom Helder Câmara, que para quem já leu pelo menos aquelas mensagens que são publicadas a respeito desse livro, ele fala claramente, né, porque ele é entrevistado no momento em que ele começa a psicografar, e uma das perguntas foi, né, o que o senhor acha dessa possibilidade de comunicação? E ele revela claramente a sua surpresa, né, olha, é surpreendente isso, a possibilidade de nós conversarmos com isso, porque isso era um fenômeno que era desconhecido até então. Então muitos espíritos também se demonstram essa surpresa. Por isso, então, aqueles espíritos que vêm realmente com o objetivo de trazer instrução para o grupo, nós partimos do princípio de que eles se encontram num patamar mais elevado de conhecimento do mundo espiritual, de evolução moral, né? Enquanto que outros trazem simplesmente aquilo que estão vendo. Então, no início, nós podemos imaginar como foi para Chico Xavier começar a se comunicar com André Luiz, que era um espírito que demonstrava, né, a sua completa ignorância a respeito do mundo espiritual, a sua surpresa, e começou então a fazer o seu relato a partir do seu ponto de vista. Depois de um tempo, né, seguindo todas as obras, os livros, a gente percebe o amadurecimento do espírito e, podemos dizer, até o despertar de sua consciência a respeito da sua condição de espírito imortal. Então, temos ali tanto ele como outros tantos espíritos que no início mostravam estar meio perdidos, meio desorientados, até que começaram então a se estabelecer. E conosco não vai ser diferente. Nós vamos chegar no mundo espiritual e, se por acaso tivermos oportunidade de nos comunicarmos através de uma reunião mediúnica, nós vamos falar de espiritismo dentro daquilo que a gente aprendeu. Ou seja, através dos livros, através de um complemento, né, do ponto de vista agora do mundo espiritual, sobre toda a teoria que nós estudamos como encarnados. Então a gente vai dando a nossa opinião e vai ser um bate-papo assim de... a única vantagem que a gente vai ter nessas reuniões vai ser o privilégio de estarmos como desencarnados. Fora isso, toda a sabedoria virá de acordo com a evolução de cada indivíduo. Por isso, então, o médium, estando encarnado, ele também traz a sua bagagem intelectual e moral, que pode ser, na maioria das vezes, né, quer dizer, muitas vezes, muito superior, né, o seu conhecimento muito superior, do que aquilo que as próprias pessoas da reunião acabam demonstrando. Basta a gente ver um médium, por exemplo, como Divaldo Franco, Raul Teixeira, o Chico Xavier, a Dona Ivone, a Sueli Caldas, Schubert e tudo mais, e tantos outros médiuns que nós temos aí que são dirigentes de instituições, que têm grande conhecimento no campo do espiritismo, e até mesmo também demonstram grande evolução moral, e eles são médiuns, trabalhadores como tantos outros, e nesse caso, se vier uma comunicação anímica através deles, o que é raro de acontecer, porque a gente sempre lembra que esses médiuns que são mais experientes, eles conseguem discernir claramente aquilo que é deles e aquilo que não é, eles já transmitem essa comunicação, inclusive, mas nesse caso, trazendo uma comunicação partindo do seu inconsciente ou do seu subconsciente, certamente é algo que merece a nossa atenção pela evolução que eles apresentam na sua vivência aqui no mundo físico e também das experiências adquiridas, né, no decorrer do tempo. Por isso, então, a gente lembra sempre aqui que foi colocado para nós se essas comunicações do médium são sempre inferiores. A resposta, mais uma vez, sempre não, pois o espírito comunicante pode ser de uma ordem inferior à do médium, e nesse caso falará com menos sensatez. Vê-se isso no sonambulismo, pois sendo o espírito do sonâmbulo o que frequentemente se manifesta, no entanto, diz algumas vezes coisas muito boas. Então, nesse caso, né, do espírito sonâmbulo, que infelizmente para nós é um fenômeno
muito raro, né? Eu nunca vi um fenômeno de sonambulismo e não conheço também quem tenha visto, né? Se vocês por acaso tiverem visto, né, por favor escrevam como foi essa experiência, mas é bem interessante, né? O médium naquele estado de transe, falando dele mesmo, né, como se estivesse dormindo, mas na verdade ele se encontra ali num estado de consciência alterada e manifestando toda a lucidez. Então esse era um caso que naquela época de Kardec era muito comum, até porque esse era um fenômeno provocado pelo magnetismo, como Kardec fazia. Você aplica o passe magnético, não é necessariamente o passe mediúnico, mas aplica ali o fluido magnético, provoca esse estado de transe naquela pessoa, e ela então começa a falar como se estivesse dormindo. Outros são mais espontâneos, a partir do momento de concentração já entra nesse estado alterado e começa a falar de uma forma diferente, um olhar diferente, um olhar no vazio, muitas vezes com o olhar fechado, e começa a falar de um jeito, coisas estranhas à sua natureza, né? E na verdade é ele que está falando, só que com a consciência mais expandida, pelo fato de estar ali quase que em emancipação. Então esse é um dos casos que a gente vê. Então frequentemente acontece isso no sonambulismo. Agora nas reuniões mediúnicas, isso acontece principalmente com aqueles médiuns que são iniciantes, que não conseguiram ainda, né, uma concentração adequada, não conseguiram ainda diferenciar a aproximação de um espírito ou a sua própria alteração e tudo. Então aqui para nós, o espírito que se comunica muitas vezes pode ser de ordem inferior, né? O Décio colocou, né, mas é o que mais vemos, presenciamos nas reuniões mediúnicas. O que, Décio? Esse estado de sonambulismo você fala, ou o animismo? Se você quiser falar, eu libero para você aqui. Porque é interessante, né, trocar essas ideias, porque a gente sempre aprende uma coisa nova. Bom dia, pessoal que chegou. Beleza, então vou liberar para você. Tá, só um instantinho aqui. Eu vou liberar, me dá 5 segundos e você assume o microfone, ok? Vamos lá então, só para acertar meu player aqui. Vai lá. Para mim, a Cindy está aí? Não. Bom dia. Então, gente, o Zé que está falando em animismo, ele está falando em sonambulismo. Todas as terças-feiras nós participamos, inclusive eu sou dialogador, somos 2 dialogadores lá, e como são muito médios, nós colocamos uma mesa onde senta-se 9 médios de um lado, 9 médios da outra, e cada um dialogador fica em um lado, mas nós temos a cautela de o grupo já está muito instruído, e além dos médios de sustentação, de cada médium manifestar individualmente, porque senão, e nós gravamos, sabe, Zé? Nós gravamos toda a reunião. Então você falando em sonambulismo, e sobretudo quando do início, e tem médium lá que começa assim quebrando lápis, quebrando caneta, e Kardec fala em O Livro dos Médiuns, fala em desenvolvimento. E lá e outros escritores dentro do movimento fala-se em educação, mas há desenvolvimento sim. É bem verdade que num segundo momento, há educação, mas a gente vê perfeitamente o desenvolvimento da mediunidade. Então, esse olhar vago, esse desdobramento, esse estado de sonambulismo é o que a gente mais vê. E relativamente à parte anímica, sempre há essas manifestações. E você mesmo, nos nossos estudos aí, tem falado e tem, de uma certa forma, repetido o que está no Livro dos Médiuns, que não existe mediunidade sem a parte anímica. E o animismo é muito importante para haver uma filtração, para o médium, de uma certa forma, não falar, não dizer e não comunicar aquilo que o espírito efetivamente quer. Sobretudo se esse espírito é menos evoluído. Um abração de várias voltas, Zé. Zé, que é com você. Tudo de bom. Vai lá, Zé. Vamos lá, então. Décio, o interessante é que você falando, me veio exatamente aqui uma ideia que às vezes a gente não pensa muito. Quando você vê numa sessão de psicoterapia, onde nós temos um profissional que trabalha com hipnose,
como foi o caso que eu já comentei com vocês, do trabalho realizado pelo Dr. Paulo Madjarov, numa palestra que ele falou com a gente, falou exatamente sobre o trabalho de regressão de memória, sobre a hipnose e tudo mais, né? E isso acontece com bastante frequência hoje nos consultórios, já sem o preconceito, já sem aquela fantasia e tudo mais. Essa mesma indução que acontece no consultório de psicoterapia, isso muitas vezes pode acontecer também num trabalho de desenvolvimento mediúnico. E Kardec, a gente lembra que o trabalho de desenvolvimento significa o médium evoluir a partir do momento em que os primeiros sinais de ostensividade da sua mediunidade começam a se manifestar. E aí então ele se auto-induz muitas vezes e começa a falar de coisas da sua vida, de traumas, das experiências que ele viveu na sua vida pessoal. Ele começa algumas vezes até a acessar o seu arquivo de existências anteriores através desse estado de hipnose. Então Kardec não menciona esse nome, até porque isso não existia naquela época. Mas ele fala desse alterado, ele chama de sonambulismo. E a gente tem que se perguntar até que ponto essa expressão, essa palavra sonambulismo representa apenas esse estado realmente de desconexão, digamos assim, ou de emancipação da consciência nesse estado de transe. Porque muitas vezes a própria hipnose que nós vemos hoje pode ser esse estado. Então você tem uma aplicação de passe, assim como você induz alguém através de palavras, através de objetos e tudo mais, né? Então, de fato, a gente vê que nesse início do desenvolvimento, nesse começo, os médiuns podem, de fato, falar por si mesmos, né? Saber sonambulismo e animismo, olha, Gilda, é praticamente a mesma coisa, né? O que a gente fala, na verdade, a origem das ideias. Nós lembramos que o sonambulismo é um estado de transe em que o médium começa a falar, não mais tendo consciência de encarnado, mas tendo consciência de um espírito, né, liberto daquele pensamento do mundo material. Já o animismo é a forma como isso se dá num trabalho mediúnico, porque aí então, estando no estado sonambúlico, o que ele fala numa reunião, acreditando que ele se encontra naquele estado de transe mediúnico, aquilo vem ser anímico. Então, na verdade, o sonambulismo é o estado de transe e o animismo é aquilo que ele fala durante aquele momento. Tá? Então, na verdade, eles são duas ideias diferentes, mas que são complementares naquele tipo de fenômeno. Então, a gente pode imaginar, né, que o médium, estando naquele estado de maior concentração, porque ele vai se concentrando, né, pode ser fantasia, sem dúvida, Mariluz. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então ele vai se concentrando, ele vai esperando o fenômeno acontecer. Isso acontece, inclusive, nas mais variadas religiões, quando as pessoas, naquele estado de concentração, motivado pela sua fé, pela sua crença, algumas vezes demonstrando uma certa ansiedade, ele entra num estado de transe auto-induzido e começa então a falar pelas suas próprias experiências e não necessariamente por uma comunicação espiritual. Né? Então, de fato, isso realmente pode acontecer com mais frequência e a gente tem que então começar a analisar o que exatamente significa essa palavra sonambulismo, vista por Kardec no século XIX, e hoje, quando nós temos esses outros estados alterados de consciência, se esse sonambulismo também não significa a mesma coisa que a hipnose. Porque a pessoa, imaginemos uma pessoa que ela começa, ela deita num divã de um consultório de psicoterapia, e aí então o psicoterapeuta, né, o hipnólogo nesse caso, começa então a ajudá-la naquele caminho para entrar nesse estado de transe, e aí então ela começa a falar de lugares que ela não conhece, começa a falar de nomes, de experiências, de situações, começa a reviver experiências do seu passado, isso porque ela foi induzida por aquele profissional. Agora, dependendo da sua fragilidade, ela pode se auto-induzir apenas por uma questão de concentração, principalmente porque todo o ambiente à sua volta favorece essa auto-indução. Ela está dentro do centro espírita, numa mesa mediúnica, esperando uma comunicação do mundo espiritual, então ela fecha os olhos, entra naquele relaxamento e naturalmente começa a se desprender. Então, pensemos um pouco nisso, a diferença entre o sonambulismo daquela época e a hipnose
dos tempos atuais, porque o que a gente pensa de hipnotismo é aquela história, né, de você balançar o reloginho na frente, e isso de fato pode acontecer como sendo um objeto de concentração, mas principalmente aquela história de que você vai ser um assassino quando você acordar e você vai ouvir tal palavra. Aí vem aquelas fantasias que a gente vê no filme, né, sobre hipnotismo, que você tem que imitar uma galinha. O espírito em emancipação, ele não passa por esses ridículos, porque ele tem essa noção, ele tem esse discernimento. Então, na verdade, isso é muito mais fantasia do que realidade. Então, estudemos um pouco mais sobre esses dois temas, sonambulismo e hipnotismo, que a gente vai encontrar pontos de contato muito frequentes entre essas duas experiências. E isso acaba se manifestando nas reuniões mediúnicas através desse processo anímico. Então, conseguimos montar um raciocínio interessante a respeito dessa questão. Continuando aqui para nós. Falamos sobre a inferioridade ou a superioridade entre os comunicantes, né, entre o médium, ou no caso dos espíritos. No item número 6 agora, o espírito comunicante transmite seu pensamento, ou melhor, transmite diretamente o seu pensamento, ou tem como intermediário o espírito do médium? Aí a gente já começa a falar sobre a interferência do espírito, a interferência do médium na comunicação do espírito. Quer dizer, o espírito fala diretamente a todos os encarnados, ou ele tem que falar através do médium para que o médium possa comunicar? Então seria como se nós hoje, aqui no nosso estudo, alguém me mandasse um PVT e eu pegasse esse PVT e lesse na sala. Então eu seria, nesse caso, o intermediário, quem me mandou o PVT seria ali o desencarnado. E aí então eu seria esse intermediário. E a pergunta é, todas as comunicações se dão dessa mesma forma? Antes um pouquinho, deixa eu só voltar aqui, que agora que eu lembrei que a Vânia escreveu alguma coisa lá em cima. Só voltar aqui, Vânia, para você não ficar sem a questão. Você colocou, é possível confundir médium inconsciente com o fato da espiritualidade induzir com passes magnéticos a pessoa ao sono e depois ela não se lembrar e achar que é justamente por não se lembrar? Olha, os espíritos certamente atuam através do magnetismo, não tenhamos dúvidas disso. O magnetismo animal, claro, é muito mais potente nesse contato com o mundo físico do que o fluido dos espíritos, né, que eles certamente nos ajudam principalmente no trabalho de passes magnéticos e tudo mais. O fato do espírito estar consciente em determinado momento ou não, eu acredito, tá, eu não tenho experiência para poder afirmar isso com categoria, mas acredito que é possível que haja certamente esse processo de inconsciência, em que o médium muitas vezes não se lembra do que aconteceu, e isso naturalmente desde que o médium tenha predisposição para isso, porque se por acaso ele for apenas um médium intuitivo, não adianta os espíritos quererem, através do magnetismo, provocar nele um transe mediúnico a ponto de deixá-lo inconsciente. Então pelo raciocínio a gente começa a traçar ali algumas linhas de raciocínio, né? Mas eu não posso dizer que isso categoricamente acontece, né, em todas as experiências, todos os médiums são suscetíveis a isso. Até porque também a gente lembra que se fosse possível isso, todo mundo poderia entrar em transe. Qualquer pessoa, até mesmo aqueles que não demonstram ostensividade. Eu, como médium tijolo, que vocês sabem, não tenho pensamento nenhum, de repente vem um espírito, me coloca no estado de transe e fala comigo. Então isso não é possível, exatamente porque eu apresento essa resistência por causa de uma composição orgânica. O meu organismo não me favorece esse tipo de transe. Então, se temos médiums que têm essa possibilidade, certamente isso acontece. Agora a pergunta é, por que isso aconteceria? Quais seriam as situações em que os espíritos induziriam um médium a não ter consciência daquilo que fala? Se não for se for um médium que não é educado, um médium que não tem conhecimento, nós temos aí N casos de obsessores que acabam influenciando, né, ou provocando o transe, né? A gente não precisa nem falar de centro, Vana. Vamos lembrar sempre, quando a gente fala de médium, eu gosto muito de reforçar bastante isso, a gente tem que sair das paredes do centro espírita. Quando a gente fala em médium no geral. Você pode ser um médium, uma pessoa que é médium, que não tem consciência nenhuma. Nós temos médiums que trabalham no centro espírita, outros médiums que trabalham em outra instituição. Faremos em médium de um modo geral. Então, quantos casos nós temos, né, de pessoas que estão numa situação de alteração
de humor por causa de substâncias que ingeriu, de drogas, ou por causa de bebida, ou por um estado colérico em que se encontra por causa de situação que ela vive, e nessa facilidade que ela se encontra, de repente ela começa a falar de coisas que não é dela, todo mundo fica assustado, depois ela volta ao normal, as pessoas falam, por que você falou tudo isso? Ele vai dizer, eu falei o quê? Mas você começou a falar um monte de coisa aqui, mas eu não lembro. Então, nesse caso, a gente vê que são os médiums que não são educados, aqueles médiums que abrem realmente as suas portas mentais para essas influências, porque o médium bem preparado, ele já conta com uma proteção, ele já sabe, já tem um domínio pleno sobre a sua mediunidade, ele não sofre essa influência. Então é possível, através do magnetivo, induzir determinados médiums que têm predisposição para isso, mas principalmente aqueles que não têm experiência, aqueles que não sabem o que está acontecendo. A mesma coisa acontece nas igrejas. De repente você está ali naquele momento de prece, aí você para, entra no estado de transe, começa a falar, e depois você volta, todo mundo fala, nossa, um espírito falou através de você, um anjo falou através de você, um santo falou através de você. Ou então o Espírito Santo falou através de você, como acontece nas reuniões evangélicas. E na verdade a pessoa não faz nem ideia do que aconteceu. Então isso pode acontecer nas mais variadas situações. Espíritos inferiores podem provocar isso, como também espíritos superiores, quando eles querem atingir determinado objetivo. Porque se o médium, naquele caso, ele for semiconsciente, a partir do momento em que ele percebe o transe mediúnico, ele entra em pânico. E aí ele acaba interferindo e prejudicando a comunicação. E aí, em vez de trazer aquele benefício de uma mensagem positiva para o grupo, as pessoas já começam a levar para o lado, né, de influência negativa, aquela coisa demoníaca e coisa e tal. Então o médium inconsciente ele pode dar menos trabalho do que um médium consciente sem experiência, né? No caso, uma amiga que está frequentando um centro de fama duvidosa, né, e ele está contando a maior vantagem para todo mundo que é médium inconsciente, né? Nesse caso, né, na verdade eu não devia contar vantagem, né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, obrigado. Na verdade eu não devia contar vantagem, né? Porque o médium inconsciente é aquele que menos tem condições, né? Aquele que menos tem condições de ter controle sobre aquilo que acontece com ele. Então isso não significa necessariamente inferioridade, mas certamente o médium que tem domínio pleno sobre a sua faculdade é aquele médium que tem maior vantagem para o trabalho, porque ele pode tirar maior proveito disso e tem condições, inclusive, de determinar para qual caminho que aquela comunicação vai levar. Se no caso de um espírito sofredor, de um espírito perturbado, o médium inconsciente, dependendo do ambiente onde ele trabalha, ele fica completamente vulnerável a todas as trepulias, vamos dizer assim, que um espírito pode provocar. Já o médium, que tem essa, pelo menos semiconsciente, ele consegue conter tudo aquilo que o espírito deseja fazer. Né? Isso está com consequências desagradáveis. Pode acontecer também, né, Tina? Tá certo? Então, podemos... Né? Esses médiums são os mais atacados. Né? São os mais atacados se, por acaso, o trabalho dele não for bem direcionado para uma instituição. Agora, no caso daqueles médiums que não têm experiência nem nada, certamente esses são os mais influenciados e os mais fáceis também de serem manipulados, vamos dizer assim, né? Beleza, pessoal, chegamos aqui a um raciocínio bem bacana. Então, no item número 6 aqui, né? O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento ou tem como intermediário o espírito do médium? A resposta dos espíritos. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação, e porque é necessária esta cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância e na ponta do fio uma pessoa inteligente que a receba e comunique. Então, certamente, todas as comunicações, como o Décio lembrou agora há pouco, quando nós falamos que todas as comunicações não são mediúnicas apenas, elas são medianímicas. Porque, como a gente estudou no capítulo 16, naquele resumo que Kardec trouxe sobre todos os tipos de mediunidade, sobre todas as categorias, sobre todas as graduações de influência e tudo mais, a gente lembra que o espírito se aproxima de um determinado médium quando ele apresenta aptidão para aquele tipo de comunicação. E não é apenas o tipo de mediunidade que a gente fala, é a aptidão para determinado tipo de mensagem. No caso da psicografia, que foi o tema mais explorado naquele capítulo, a gente já conversou por que a psicografia era tão importante na época de Kardec.
diferentemente do que é hoje, porque hoje a psicografia não perdeu importância, mas foi a psicofonia que ganhou importância e hoje elas estão ali, né, equiparadas na sua importância, cada uma agora agindo na sua própria função. E naquela época a gente lembra, né, estudando aquele nosso estudo na psicografia, nós temos espíritos, por exemplo, que desejam trazer uma mensagem voltada para o campo científico, sobre estudos, sobre análises, sobre esse aspecto científico que a doutrina espírita tem, e tem médium que não tem aptidão para isso. Tem médium que a gente chama de médium poético. Ele gosta de escrever poesia, tem médium que gosta de escrever livros, tem médium que escreve comunicações de familiares. Então nós temos médiums ali para as mais variadas situações. Então mesmo que ele, por acaso, tenha a possibilidade de interferir na mensagem, ele não deixa de participar. Porque é fundamental a sua participação, a sua combinação fluídica, né, daquilo que ele tem de fluido com aquilo que o espírito apresenta. Havendo essa afinidade, então, nós temos a comunicação. Então, aqui mais uma vez, que foi colocado para nós, né? Então, há a necessidade da inteligência do médium e também da combinação desse fluido, porque aqui a gente lembra sempre, né, que o nosso perispírito, ele é esse corpo fluídico à nossa volta, que ele apresenta, seria a nossa impressão digital. Então, a partir do momento em que tem um espírito que se aproxima de mim e entra em contato nesse campo fluídico, e eu tenho sensibilidade para perceber a sua presença, eu já consigo detectar o que ele pensa, qual é o seu caráter, quais são as suas intenções. Então, como a gente conversou há pouco tempo, né, num exemplo bem simples que nós colocamos, podemos dizer assim que a vibração que um espírito apresenta no seu perispírito, onde ali ele demonstra as suas intenções, as suas emoções e tudo mais, nós podemos dizer que seria como um perfume. Cada espírito tem um perfume muito particular, assim como cada pessoa tem um cheiro muito particular. Então você sabe exatamente, né, que quem está chegando e tudo mais, desde que você tenha ali um faro, né, um olfato bem desenvolvido, seria muito fácil fazer essa detecção. Então, nesse caso, como o nosso perispírito demonstra exatamente ali, apresenta características da nossa personalidade, já que as vibrações são fruto do nosso pensamento, então aquilo que eu penso fica impresso no meu perispírito. Então, quando um espírito vem e se aproxima de mim para trazer uma comunicação, há a necessidade de haver uma combinação de intenções daquilo que eu desejo fazer e daquilo que o espírito deseja fazer. No caso de um médium que se encontra num trabalho mediúnico, o médium bem preparado, que tem ali a sua disciplina, ele vai até um grupo mediúnico, se coloca à disposição. Então, só o fato dele ter essa intenção de se colocar, de apresentar a sua intenção, os espíritos já encontram facilidade para isso, porque ele não vai apresentar resistência para nada. Agora, no caso de médiums inexperientes, que é o que a gente vai fazer, né? Depois, filhinha, aquilo que o médium, que o espírito deseja fazer, então eu me coloco à disposição, o espírito vem, traz a sua comunicação e encontra uma grande facilidade para transmitir a sua mensagem. Agora, no caso de um espírito, de um médium que é inexperiente, eu estou naquela expectativa, né? Será que hoje vou conseguir transmitir alguma mensagem? Será que por acaso o espírito vai conseguir falar através de mim? Então, só o fato dele se encontrar naquela ansiedade, naquela expectativa, naquele medo de frustração, de julgamento, etc. e tal, isso já coloca uma certa barreira para o espírito. Porque ele vai querer falar com uma pessoa que está completamente tensa. Ela está tensa, ansiosa e tudo mais. Então, com o tempo, ela vai tendo mais experiência e vai facilitando cada vez mais. E é por isso que Kardec lembra, naquele capítulo 16, dos médiums prontos, dos médiums já preparados. Então, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Imagina, por exemplo, uma situação em que você vai passar por uma consulta com um dentista que tem pouca experiência. Aí você vai deitar ali na maca do dentista, você vai olhar para a cara dele e perceber que a roupa dele ainda cheira aquele saco plástico de roupa nova, a mão dele está tremendo, colocando aquela broca na sua boca. Você já começa a ficar ansioso, apavorado, né? Imagina, é a mesma situação que o médium se apresenta naquela hora. Para muitos médiums, inclusive, a gente lembra sempre, para muitos médiums, o trabalho mediúnico ele não é espontâneo, ele não vai porque ele quer. Ele vai porque ele tem uma mediunidade desequilibrada e ele precisa trabalhar. Então ele vai ali forçado.
Não é o caso que a gente sempre imagina, né? Eu vou chegar num trabalho mediúnico, vou ficar bem relaxado, vou ficar à disposição, vou apresentar ali o melhor que eu puder para poder ajudar no trabalho. A maioria dos médiuns não são nessa condição. Estão ali quase que contrariados. E é só o fato de estarem ali nessa condição já demonstram ali já apresentam certa dificuldade para os espíritos se comunicarem. Por isso, então, que foi colocado pelos espíritos para nós aqui. O médium é o intérprete porque está ligado ao corpo que serve de comunicação. E porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes. O item número 7, Kardec dá uma continuada nesse assunto ainda. Ele pergunta assim: o espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir? Já começa a falar sobre a influência, a interferência do médium na comunicação. A resposta: sim, pois se não há afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não exerce influência sobre os espíritos comunicantes. É apenas o mau intérprete. Então a gente lembra que essa influência que o médium exerce na comunicação não é sobre o espírito. Não há uma influência assim, o que eu penso, o espírito passa a pensar também. Na verdade, aquilo que o espírito fala, eu transmito de modo diferente. Seria como se, mais uma vez, eu recebesse um PVT, e aí então eu lesse esse PVT, e em vez de ler ipsiliteris do jeito que ele está apresentado aqui, eu começo a ler do meu jeito. Eu faço ali as correções do português, eu mudo algumas palavras para ficar um pouquinho mais claro, e a mensagem pode até ficar um pouco melhor. Mas em muitos casos eu acabo interferindo a tal ponto que ela muda de sentido. Então, primeiro tem essa acessibilidade, a afinidade que existe entre o espírito e o médium. E segundo, é aquilo que o médium faz de interferência na comunicação. Então ele sempre vai ter. Por isso, mais uma vez, é um trabalho medianímico e não apenas um trabalho mediúnico. O médium não é apenas aquele zumbi que fica à disposição do espírito. Ele é um princípio inteligente. E a partir do momento em que essa inteligência está ativa, no momento do trabalho, ainda que o espírito do médium, ainda que o médium esteja no estado de transe, ele certamente vai trazer ali a sua contribuição. Uma contribuição positiva, se for um médium experiente, e uma contribuição negativa, se for ainda inexperiente, né? Inexperiência não apenas no sentido de tempo de trabalho mediúnico, mas até mesmo no caso do seu próprio caráter. O médium que é mais orgulhoso, o médium que quer florear um pouco mais a sua comunicação, porque ele acha muito simples, ele não quer ser julgado. Então ele começa, o espírito fala alguma coisa, ele altera e começa a colocar aquilo que ele lembra de um estudo que ele viu para todo mundo concordar. Então isso acontece, porque às vezes você quer fazer isso na verdade a gente lembra que o orgulho, a vaidade, ela acaba sendo fruto também do próprio julgamento. Porque se você traz uma comunicação exatamente como um espírito traz, as pessoas vão ler e vão dizer assim, esse aqui é um espírito que não tem muito conhecimento. Outros vão dizer assim, esse aqui é um espírito ignorante. Aí olha para você como se você também fosse ignorante. Aí já começa aquele julgamento dentro do trabalho e o médium começa a se sentir constrangido pelo possível julgamento que os outros fazem. Então acaba virando quase que uma bola de neve. Quer dizer, um julga, o outro tem medo de ser julgado, o espírito traz a sua mensagem e começa aquela bagunça toda, a gente já não sabe mais qual é a mensagem original. Daí que tem espíritos então que preferem, especialmente alguns médiums, por conhecerem o seu trabalho, conhecerem exatamente o seu caráter, conhecer a sua dedicação à tarefa, o equilíbrio com que trabalha dentro da mediunidade e tudo mais. Tic-Tac colocou bom dia, né? Essa interferência normalmente é negativa. Depende, tá? A gente tem dois pontos diferentes, Tic-Tac. Se por acaso você trabalha com espíritos sofredores, com espíritos perturbados, se o médium não interfere na comunicação, eles vão dizer cobras e lagartos ali naquele momento. É aí que o médium entra então e começa a filtrar um pouco mais a mensagem, para poder evitar constrangimentos, né? Palavrões, ameaças, palavras de baixo calão e tudo mais, né? Porque isso acaba constrangendo. Se a mensagem já vem pronta do mundo espiritual, pronta, mesmo que seja simples, não precisa necessariamente ser de um espírito evoluído, mas eu venho e trago uma comunicação para um familiar meu que desencarnou. E aí então eu pego essa mensagem, ele vai falar do jeito dele, algumas vezes até do jeito com um linguajar errado, né? com português errado, com expressões que
que são banais para muitas pessoas e tal. Aí eu quero então fazer uma graça ali e melhorar um pouquinho essa mensagem. Aí já é prejudicial, porque você tira a própria característica da personalidade do espírito. Então essa interferência, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. A interferência, para a gente ter uma ideia, algumas vezes num trabalho de desobsessão, nós temos médiums que demonstram uma tamanha agressividade que, se permitir, o espírito levanta dali, pega aquela mesa onde eles estão ali posicionados e acaba jogando um em cima do outro. Ele acaba agredindo realmente. São médiums, são espíritos extremamente enfurecidos, extremamente revoltados. Isso não é um médium para ficar quietinho ali. Então a gente vê que o médium fecha a mão, algumas vezes dá aquela arranhada em cima da mesa, dá alguns murros em cima da mesa, mas aquilo ali é só a ponta do iceberg. Porque se deixar, o espírito levanta dali e sai quebrando tudo. Porque ele não quer estar ali, ele está ali contra a vontade dele, ele quer se vingar e tudo mais. Esse é um tipo de interferência que o médium faz. De conter o linguajar, de conter a conduta do espírito. Então, por isso que temos falando, né? Essa experiência que é adquirida através dessa educação mediúnica, desse desenvolvimento, é fundamental. Para que o médium saiba exatamente quais são os seus limites. Nós vemos casos, né, normalmente o que acontece, principalmente nos centros de Umbanda, onde a mediunidade ela é trabalhada de um modo quase que instintivo e não necessariamente preparado através de um estudo, de um estudo sistemático, de um trabalho que... O jovem que apresenta a mediunidade, ele já é apresentado para poder se colocar como médium de incorporação. E aí então os espíritos vêm, se jogam no chão, fazem aquelas estripulias, falam palavrão e tudo mais. Por que isso? Porque esses médiums não apenas não sabem como controlar esses espíritos, como muitas vezes até ficam inconscientes nesse momento, por falta de experiência. E nos grupos mediúnicos não é diferente. Por isso, então, a necessidade desse trabalho de desenvolvimento, de orientação. Então vem a parte teórica, vem a parte prática, vem a experiência adquirida através do tempo, para que ele possa se tornar um médium pronto. Não é fácil a gente lidar com as pessoas. É como se você fosse, a gente pode colocar de um modo muito simples, imagina que você vai trabalhar no balcão de atendimento de um serviço público e você não tem preparo para aquilo. Aí chega um cliente alterado, começa a te xingar, começa a te agredir. Se você não tem equilíbrio, você pula o balcão e começa ali a pegar ele pelo pescoço também. Você devolve a mesma agressividade. Então essa orientação, calma, que o cliente sempre tem razão, ele não está bravo com você, ele está bravo com a empresa. Então se ele te xingar, seja educado. Se ele for muito agressivo, você corta o atendimento pedindo assistência. Então começa toda aquela orientação, né, para os trabalhos que são feitos, né, trabalhos de telemarketing, trabalhos de atendimento ao público e tal, né? Tudo isso é feito. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar na gloriosa Força Aérea, eu trabalhava num hospital. E trabalhava exatamente no setor de atendimento, de marcação de consultas e tal. A primeira orientação que a gente recebeu foi a seguinte: olha, todo paciente que entra por aquela porta é um paciente doente. Então se ele vem aqui doente com dor, com bravo, revoltado, ele não está fazendo isso com você. Então você seja educado, porque já basta o problema que ele tem. Então não precisa ficar preocupado porque ele não está estressado com você. Só faz o seu trabalho. Aí a gente foi assimilando. De repente chegava pacientes ali soltando os cachorros em cima dos atendentes. E a gente não tinha nada com isso, a gente nem sabia o que estava acontecendo. O que acontece então? Se a gente não tem esse equilíbrio, a gente devolve a mesma agressividade. O médium é a mesma coisa. Ele tem que aprender a lidar com essas personalidades diferentes que vivem situações que a gente nem imagina. São situações inimagináveis que ele está no mundo espiritual durante anos naquela condição de sofrimento, de revolta, de perseguição. E aí ele aparece numa reunião mediúnica querendo botar ali toda a sua razão, aqueles espíritos marrentos, agressivos e tudo mais. Se o médium não tem experiência para isso, ele entra na mesma conduta e acaba depois se desenrolando também. Né? A Rô colocou, né, a importância do estudo e prática, só assim terá conhecimento. Mas também quem conduz esse trabalho, que coordena, precisa ter uma preparação para saber doutrinar o médium. E a gente sabe também, né, Rô, porque quando se fala em ser um doutrinador, ou ser um dialogador, como foi colocado pelo Décio, ou um orientador e tudo mais, é uma posição que dá um certo status. O que você faz? Você é médium? Não, eu sou um doutrinador. E aí então todo mundo quer ser doutrinador, todo mundo quer falar difícil, todo mundo quer saber, quer demonstrar experiência, e nem todo mundo tem isso. Muitas pessoas assumem esse trabalho muito mais pelo orgulho da posição do que pela vontade realmente de colaborar. E isso é muito complicado. Ser médium já é difícil. Se você é um médium doutrinador, dá a impressão de que você vai ganhando status dentro do grupo.
Eu não sou só um médium, eu sou um coordenador do trabalho, eu sou um dialogador, eu sou isso, sou aquilo. Então precisa ter muita experiência, precisa ter muito amor realmente para fazer esse trabalho, muita dedicação para poder estudar, se preparar, porque senão não dá certo. Né? Décio lembrou que tem vários espíritos que não aceitam ser doutrinados, né? E há muitos que nem são espíritas. Pois é, tem uns que não têm religião nenhuma. Pelo contrário, são revoltados contra as religiões exatamente por não terem recebido aquilo que esperavam. Tina colocou, por se deixar um médium sem entendimento e o médium sem controle, já vê cada coisa com o médium sem autocontrole. Sim, é através da experiência que a gente vai, então, vendo tudo isso. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Sandizinha. Vamos em frente, pessoal. Aí tem o número 8. Né? A Mary Jo colocou, quanto mais se dado, mais cobrado. Né? Coitado do doutrinador. Sim, são muitos que acabam caindo nessa posição. Muitos médiums, muitas pessoas, para a gente ter uma ideia, assume uma direção de uma instituição para poder dizer que é o presidente do centro. Porque isso é uma massagem para o ego. Isso é um problema dramático. As próprias religiões, muitas pessoas optam pelo sacerdócio, não pela vocação, mas pelo status da posição. Porque eu sou, porque eu faço, porque isso. E nós temos isso em todos os lugares, né? Pessoas que escolhem profissões por causa do status, pessoas que escolhem um estilo de vida porque dá status. Então tudo isso faz parte da natureza humana, a questão do orgulho e da vaidade. Esse é um dos maiores venenos que nós temos. Mas é muito fácil de se deixar levar por isso. Não precisa de muita coisa. Basta uma pequena massagem no ego que já acabou. Eu lembro de uma declaração feita pela filha do Peixotinho. Peixotinho a gente lembra sempre que é aquele grande médium de efeitos físicos que viveu aqui no nosso país, até a década de 80, 90 mais ou menos, se eu não me engano. E aí então uma filha dele contava a relação que ele tinha com a esposa. A esposa, na verdade, além de ser uma grande colaboradora do trabalho que ele fazia, uma grande parceira, na verdade era ali um cão de guarda, para evitar que ele caísse nessa questão da vaidade. E aí então eu contei para vocês que chegou uma pessoa e disse para ele: nossa, Peixotinho, você é o maior médium do Brasil, você é maravilhoso, o trabalho que você faz é um trabalho que ninguém consegue fazer igual. E a esposa dele chegou assim: não, ele não é o melhor do mundo, ele não é o melhor do Brasil, ele é o melhor médium do mundo. Aí o senhor aproveita e coloca ele numa vitrine, porque assim ele cai mais fácil. Porque na verdade ele não é médium melhor que ninguém, né? Na verdade ele está trabalhando e tal. Então ela ficava sempre colocando ele com os pés no chão para evitar que a vaidade subisse a cabeça. E nós falamos de um médium que tinha contato com espíritos ali muito experientes, espíritos muito conhecedores, tinha contato com outros médiums também, mas mesmo assim ele era vulnerável a essa vaidade, a esse estímulo. Qualquer tipo de cutucadinha, sopradinha que você dá na vaidade de alguém que se encontra nessa posição, a coisa realmente sobe para a cabeça. Essa é uma fraqueza humana, não é uma fraqueza de um ou outro. A Vaninha colocou: fora aqueles que não têm condições de ser aquilo que gostaria, tentam impor aos seus filhos, sejam para viver o status deles. Né? É uma forma de você dizer: já que eu não sou, meu filho é. Faz parte da vaidade também. Fernando colocou, né, já tem muito médium desencarnado, muito mal mesmo, se achando o máximo. Quando chega lá, é uma grande frustração, uma grande decepção. Né? Pessoas, né? Por isso que eu falei, são pessoas que são assim, profissões, qualquer pessoa. Então não importa onde você esteja, qualquer situação que exalte, que enalteça o seu orgulho, é algo que demonstra claramente uma fragilidade no caráter da pessoa. Se for médium, por que não dentro da mediunidade? Número 8, nós falamos então primeiro, o espírito do médium, se ele influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve transmitir, já vimos que sim. E a oitava então, essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? A resposta: não existe outro motivo. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento. Se houver simpatia entre eles, o espírito do médium será um antagonista que lhe oferecerá resistência, tornando-se um intérprete de má vontade e quase sempre infiel. Acontece o mesmo entre vós, quando as ideias de um sábio são transmitidas por um insensato ou uma pessoa de má fé. Querem ver um exemplo interessante? Bom dia, pessoa que chegou. Imagina que eu sou um espírito que viveu dentro de uma determinada religião, católico, evangélico e tal, mas eu atingi ali um certo conhecimento e venho me comunicar, trazer a minha mensagem naturalmente dentro da linguagem que eu estava habituado quando eu estava encarnado, pela fé que eu abraçava.
E eu encontro um médium que é extremamente radical com relação a outras religiões. É aquele médium que diz assim, que fora do espiritismo não há salvação. Então não importa o que você fala, todas as religiões são ignorantes, nenhuma presta, o melhor que tem é o espiritismo. A gente está cheio de pessoas assim. E aí então eu sou um espírito que quer trazer uma mensagem dentro dessa minha linguagem. E encontro exatamente um médium que apresenta essa resistência. E aí então eu vou falar através dele, eu posso até tentar, mas tudo aquilo que eu fizer, eu percebo que cada ideia que eu lanço na mente dele, ele vai, através, né, do seu pensamento ali no seu inconsciente, ou me julgar, ou criticar, ou rejeitar. E aí então eu não vou conseguir transmitir a mensagem. Mas eu vou encontrar outros médiums que são muito evangelizados, que gostam do estudo do Evangelho, compreendem essa mensagem que vem através ali dos apóstolos e tudo mais, e é através dele que eu vou conseguir transmitir aquilo que eu desejo. Eu encontro mais facilidade nele do que naquele outro, que tem um pensamento mais radical, um pensamento mais científico, um pensamento mais ortodoxo com relação a essa posição do espiritismo frente às demais religiões. Então, isso nós encontramos em várias situações, pensamentos políticos, podemos imaginar. O fato de eu ser um desencarnado não significa que eu tenha tendências. E aí então eu encontro uma situação como essa que o Brasil vem enfrentando recentemente com protestos e tudo mais, e eu venho e apresento a minha posição. Se ela é uma posição de direita, eu encontro alguém que tem um pensamento de esquerda, vai haver conflitos ideológicos. Consequentemente, a minha mensagem não vai ser bem transmitida. É aí então que eu vou procurar um médium que tem afinidade com o meu modo de pensar, que vai depois facilitar o meu trabalho, facilitar aquilo que eu queira. Não que a mensagem que eu vá transmitir seja uma mensagem correta. É o meu ponto de vista e tem alguém que tem simpatia por aquilo que eu penso. E aí então o médium pode aceitar, ele pode ficar assim meio contrariado, porque embora ele tenha afinidade, não é bem assim que ele pensa e coisa e tal. Aí vai depender de cada um. Então é um trabalho complicado essa relação médium-espírito. A gente acha que, mais uma vez, que o médium é apenas um instrumento de comunicação, mas o médium está vivo ali dentro no momento de transe, ele está vivo e está pensando sobre tudo aquilo que vem sendo transmitido. E é aí que vem a dificuldade. É mais ou menos como nós, assim como nós temos afinidades dentro de muitas áreas da nossa vida aqui como encarnados, nós vamos ter pessoas que se aproximam com resistência, pessoas que não querem se aproximar, pessoas que rejeitam e que querem atacar. Entre o mundo espiritual e o mundo material é a mesma coisa. Só que ali a luta é interessante porque ela fica no campo das ideias. E nós não vemos a relação entre os dois. Só vemos o médium ali naquele estado de transe, ou falando, ou escrevendo, e a gente nem imagina o turbilhão de pensamentos que está rodando na cabeça dele nessa comunicação com o espírito. E ele fica pensando, não sei se eu escrevo, não sei se eu escrevo, não sei se eu escrevo isso, ou se eu escrevo aquilo, não sei se eu permito escrever, se eu não permito. E isso acontece em frações de segundos. Imagina como as coisas são. Né? Eu não confio em médium que interfere na comunicação. O médium, naturalmente, o médium mais adequado é aquele que é fiel, né? Que demonstra uma fidelidade naquilo que o espírito transmite. Sem dúvida nenhuma é o ideal. Mas como eu falei para vocês, a interferência depende das circunstâncias. Se é uma mensagem que ela vindo do jeito que ela está vindo, é uma mensagem que não vai provocar nenhum tipo de distúrbio, se o médium interfere, ele está prejudicando a qualidade. Né? Seguimos em frente. 9. Concebe-se que seja assim para os médiuns intuitivos. Mas quando se trata de médiuns mecânicos? Então a gente falou dos pensamentos e tal, daquilo que acontece na mente do médium. Né? Então, quando ele está lúcido, quando ele está pensando, quando ele sabe o que está acontecendo. No caso dos médiuns mecânicos é diferente. Pelo menos do nosso ponto de vista. Porque o mecânico, o que vai acontecer? Ele está psicografando, e nessa psicografia o espírito atinge exatamente ali o seu campo motor no cérebro, e a partir dali então ele simplesmente faz com que o braço dele se mova. E a gente pensa assim, bom, se ele é um médium mecânico, como é que ele pode interferir de certa forma na mensagem? Já que ele não sabe sequer o que está sendo escrito. É mais uma vez aquilo que a gente falou. Olha só a resposta dos espíritos. Não compreendestes bem a função do médium. Há uma lei que ainda te escapa. Lembra-te de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito necessita do fluido animalizado do médium, de que se serve, por exemplo, para animar momentaneamente a mesa, fazendo-a obedecer à sua vontade.
Pois bem, para uma comunicação inteligente, ele necessita também de um intérprete inteligente. E esse intermediário é o espírito do médium. É aí que a gente fala da afinidade fluídica. Porque embora o espírito não saiba qual é a mensagem que embora o médium não saiba qual é a mensagem que o espírito deseja transmitir, o médium tem ali no seu campo fluídico à sua volta já a sua identidade, como a gente falou. Tem ali as suas emoções, a sua personalidade, as suas ideologias, elas são impressas nesse fluido. E quando o espírito se aproxima para trazer a sua mensagem, se não houver essa afinidade, não vai haver possibilidade dele transmitir essa comunicação. Por isso, então, mesmo sendo um médium de efeitos físicos, nem todos os espíritos conseguirão se comunicar através de mim, se não houver essa afinidade. E é daí que a gente fala que não é uma inteligência consciente, mas é aquela inteligência impressa nesse campo fluídico. Por isso, mais uma vez, para uma comunicação inteligente, ele necessita também de um intérprete inteligente. E esse intermediário, é o espírito do médium. Na 9A, Kardec traz aqui um complemento, ele diz assim: isso não parece aplicar-se às mesas falantes, pois quando essas e outros objetos inertes, como pranchetas e mesas, aquilo que Kardec trabalhava naquela época, quando desenvolvia ainda, o trabalho de comunicação através dos efeitos físicos, respondem de maneira inteligente. Parece que o espírito do médium não tem nenhuma participação. A resposta é um engano. O espírito pode dar vida factícia, ou seja, apenas naquele instante, momentânea, a um corpo inerte, mas não a inteligência. Jamais um corpo inerte teve inteligência. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento sem o perceber e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Então, mais uma vez, a gente lembra que esse campo fluídico à nossa volta, ele tem ali uma ação fundamental, principalmente porque ele se encontra ali permeado pelo nosso conteúdo moral, pelo nosso conteúdo intelectual. Assim como nós vemos, por que muitas vezes nós temos ali médiuns de efeitos físicos reconhecidos, experientes, médiuns que são bastante atuantes dentro da doutrina e tudo mais, por que não vem um espírito e provoca um poltergeist através dele? Exatamente porque não há afinidade fluídica entre eles. A distância moral e intelectual entre o médium e o espírito é uma coisa enorme, então ele não consegue. Então os efeitos físicos acontecem normalmente para pessoas que não têm muitos valores, para pessoas que não têm muitos conhecimentos. Basta a gente ver que os tipos de uma porta que bate, um prato que cai, uma batida que acontece ali, acontece entre pessoas completamente fora desse ambiente doutrinário, vamos dizer assim, de conhecimento, de experiência. E por que acontece com eles? Porque é muito mais fácil, porque eles não apresentam resistência nenhuma. As ideias que eles têm a respeito do mundo, as opiniões que eles têm, fica tudo muito mais fácil. Então a transcomunicação sem médium não é possível. Exatamente, fraterna. Existe uma ideia de que a partir do momento que você tem um instrumento eletrônico, um equipamento eletrônico que permite a comunicação, o médium está descartado. Pelo contrário, o espírito não consegue baixar a sua vibração, o seu pensamento, num ponto de interferir numa frequência eletromagnética. Ele precisa descer essa sua frequência através da combinação com o fluido de efeito físico. Então é um efeito físico, só que na verdade ele faz alterações nas ondas eletromagnéticas, provocando alterações de imagem, alterações de sons. Só que isso muitas vezes não é considerado, pelo contrário. Todo mundo acha que no futuro não precisa mais de médium, porque você vai ter um telefone celular. Só que seu telefone celular vai estar morto se você não tiver alguém que permita ao espírito interferir na frequência dele. Essa é uma questão interessante da gente compreender. Então temos ali a fotografia. Por que um espírito se materializa, por exemplo, numa fotografia? Se materializa não, se apresenta numa fotografia. Porque ele teve a possibilidade de, através do fluido de alguém, se fazer visível. Embora numa frequência muito sutil, que a nossa visão não percebe, mas a máquina fotográfica, por captar frequências eletromagnéticas de luz, consegue captar. Então tudo é uma questão do quê? De frequência. E é claro que os espíritos utilizam muito menos fluido nesse tipo de comunicação do que numa materialização. E é por isso que é uma possibilidade que se vê no futuro de uma comunicação muito mais facilitada pela menor resistência que ele vai encontrar nessas manifestações.
Para poder provocar a voz direta, ele precisa ali criar, né, todo o aparelho fonador, utilizar ectoplasma de um médium que seja um bom doador e tudo mais. Para poder falar através de um celular, ele só precisa de uma pequena alteração para poder interferir na onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, a gente lembra, é tudo aquilo que está à nossa volta. O som, as cores, tudo aquilo que vem da televisão, do celular, dos rádios, tudo isso é frequência eletromagnética. Basta ele interferir naquela frequência, e para isso ele tem que ter conhecimento. Interfere naquela frequência e o som então surge. O Décio colocou, e sai metalizado, mais uma vez, né? Por isso que sai metalizado, exatamente porque ele interfere nas ondas, ele não fala através do aparelho. Ele cria, ele modula através daquelas ondas as palavras que ele quer dizer. Por isso a gente tem dificuldade para poder falar, dificuldade para poder entender o que eles falam, a gente tem sempre aquele mesmo tipo de voz que eles estão falando. É um trabalho muito difícil que está sendo começou agora, né? Começou a partir do década de 40, se não me engano, década de 30 do século passado. Então a gente tem menos de 100 anos. E a gente fala, nossa, mas a gente tem tudo isso e nada aconteceu. Imaginemos os efeitos físicos, quantos séculos os espíritos vêm brincando com isso. O Décio colocou, necessita do fluido animal do médium para se processar a comunicação. Exatamente por isso. O espírito, quando pensa, né, a gente pode imaginar nas cores, vamos dizer assim. Imagina que eu tenho uma lanterna apontando para a parede. Eu, como espírito, passo a mão em frente à luz da lanterna e não acontece absolutamente nada, porque eu me encontro numa dimensão tão sutil que eu não consigo interferir na frequência daquela luz. Aí eu pego a minha mão e envolvo com pouca coisa de fluido ectoplasmático, como se fosse uma luva, e eu passo a mão em frente à luz. De repente aparece a minha mão projetada na parede. Então a gente percebe o quê? Que eu precisei o quê? Fazer com que meu perispírito ficasse um pouco mais denso para poder interferir naquela frequência, embora a minha mão não seja vista por ninguém. Mas eu consegui interferir na frequência da luz. Teve uma fotografia que saiu no Facebook recentemente, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas a ideia é interessante, por isso que eu vou falar com vocês, para a gente poder terminar aqui o nosso bate-papo. Alguém estava com problema de saúde, foi fazer uma radiografia e tinha uma mão estampada na radiografia, como se alguém estivesse ali aplicando passes. E isso surgiu na radiografia, mas não tinha ninguém presente no momento em que aquilo foi feito. É possível que isso aconteça? É possível. A partir do momento em que os espíritos consigam interferir naquela frequência de ondas que tem ali. No caso, a frequência de raio-x, que é uma frequência muito mais alta do que a frequência de rádio, por exemplo, né? Então, tudo isso é lógico, a gente vai pela lógica chegando a essas conclusões. Essa que é a parte interessante. Bom, nós paramos aqui na questão 9A. Beleza. 9A, a próxima então vai ser a questão número 10, a gente vai continuar falando sobre essas interferências do espírito do médium sobre as comunicações, né, da questão anímica, se ele tem consciência, se ele não tem consciência, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo. Então, a partir do item número 10, a gente volta a tratar desse tema no nosso próximo encontro. Beleza, pessoal? Lembrando, mais uma vez, que na próxima quinta-feira, vai ser a última quinta-feira do mês, no dia 24, 25, 26, 27. Dia 27 vai ser nossa última quinta-feira, e nós teremos o nosso tema livre. Então, por favor, preparem as perguntas de vocês, para que a gente possa utilizar como roteiro do nosso estudo nesse tema livre. Tá? E lembrando também que a nossa amiga Silvia hoje faz aniversário, né? Mais uma vez, beijo para você, Silvia, que está aí trabalhando, que está aí correndo com as coisas, né? Que seja uma festa bem legal, e depois manda bolo para nós por e-mail, não tem problema. A Tina colocou, vocês viram no programa da Record a mãe que tirou foto dela mesma em frente ao espelho e quando revelou apareceu seu filho? Eu cheguei a ver sim, Tina. Isso é possível também. Mais uma vez a gente sempre pensa assim, né, que nossa, né, aconteceu um fenômeno. Se por acaso não tivesse saído na fotografia, isso não impediria que o filho estivesse ali com ela. Normalmente a gente se impressiona muito com o fenômeno e se esquece que, independente do fenômeno, os espíritos estão o tempo todo do nosso lado. Que é bem interessante mesmo, né? Bom, Décio, pode subir, meu amigo. Podendo, já libera para você. Beleza.